Aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Friedrich Nietzsche. Existe uma crença silenciosa que parece virtude, mas destrói mais potenciais do que o fracasso, o azar ou a falta de talento. Uma ideia admirada, repetida, quase sagrada. A ideia de que tudo na vida se resolve com mais autocontrole. Controle suas emoções. Controle seus impulsos. Controle seus desejos. Controle seus pensamentos. Controle sua mente. Soa forte. Soa nobre. Soa evoluído. Mas existe uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar. O excesso de autocontrole pode estar sabotando você, porque há um ponto invisível, onde o controle deixa de ser força e começa a virar tensão crônica. E tensão crônica não constrói poder. Ela drena energia. Você já percebeu isso em si mesmo sem entender? Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais pensa. Quanto mais tenta não sentir algo, mais sente. Quanto mais tenta se conter, mais explode depois. Esse é o paradoxo. Quanto mais você força o controle, mais perde o domínio real sobre si. E isso não é filosofia barata. Isso é psicologia profunda. Sigmund Freud já alertava sobre essa armadilha. Ele observou algo brutalmente simples. Aquilo que você reprime não desaparece. Aquilo que você empurra para baixo não morre. Apenas muda de lugar. Desejos reprimidos viram ansiedade. Emoções sufocadas viram tensão. Impulsos negados viram compulsões futuras. Você não elimina forças internas, você apenas as enterra vivas. E tudo o que é enterrado vivo, volta. Mais forte, mais distorcido, mais incontrolável. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você tentou ser perfeitamente disciplinado? Perfeitamente focado? Perfeitamente racional? Perfeitamente produtivo? Sem falhas, sem deslizes, sem fraquezas humanas. E por um tempo funciona. Você se sente invencível, até que algo quebra. Uma recaída, uma explosão emocional, uma desistência súbita, uma compulsão inesperada. E então vem a culpa. Eu não tenho controle. Eu sou fraco. Eu estraguei tudo. Mas e se o problema nunca foi falta de controle? E sim, excesso de força mal direcionada? A mente humana não foi projetada para viver em estado permanente de repressão. Ela não opera bem sob vigilância interna constante. Daniel Kahneman explica algo fundamental sobre o funcionamento mental. Nosso cérebro possui recursos limitados de energia cognitiva. Cada decisão consome energia. Cada resistência consome energia. Cada luta interna consome energia. Quando você passa o dia inteiro se policiando, não coma isso. Não pense aquilo. Não sinta isso. Não relaxe agora. Não pare. Não ceda. Você não está fortalecendo a mente. Você está esgotando o sistema. E um sistema esgotado não sustenta a disciplina. Ele colapsa. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Fase de controle extremo, para fase de descontrole para culpa, para novo controle extremo. Isso não é fraqueza moral. Isso é fadiga psicológica. Controle à base de tensão é como segurar uma mola comprimida. Quanto mais força, mais pressão interna, até que ela escapa violentamente. Agora vem a parte mais desconfortável. Existe um vício escondido no autocontrole, não no controle saudável, mas na obsessão pelo controle. Algumas pessoas não querem equilíbrio, querem a sensação psicológica de superioridade, querem se sentir acima dos próprios impulsos. Eu domino tudo. Eu nunca cedo. Eu sou totalmente disciplinado. Mas por dentro, vivem rígidas, tensas, ansiosas, exaustas. Porque viver em guerra consigo mesmo tem um preço invisível. Carl Jung descreveu isso de forma quase cirúrgica. Ele dizia: aquilo que você resiste, persiste. Quando você tenta eliminar partes humanas da sua natureza. Medo, desejo,
preguiça, raiva, insegurança. Elas não desaparecem. Elas descem para a sombra. E a sombra não é um depósito neutro. É uma área de pressão psicológica acumulada. Quanto mais você tenta ser perfeito, mais fragmentado você se torna. Uma parte quer descanso, outra exige produtividade. Uma quer prazer, outra impõe culpa. Uma quer desacelerar, outra grita: você está ficando para trás. Essa divisão interna cria algo devastador. Ruído mental constante. E ruído mental destrói clareza, energia, criatividade, capacidade de decisão. Você não percebe de imediato, mas começa a sentir cansaço sem motivo claro, ansiedade difusa, irritabilidade, desmotivação súbita. Não é a vida te cansando, é a fricção interna. Friedrich Nietzsche antecipou essa ideia em outro nível. Ele observou que quando uma vontade tenta esmagar outra vontade dentro de você, você não cria força, você cria conflito. E conflito permanente vira desgaste existencial. Agora vem uma inversão que quase ninguém ensina. Talvez a pergunta nunca tenha sido como ter mais autocontrole, mas sim, como precisar de menos autocontrole. Porque existe uma diferença brutal entre forçar disciplina e projetar disciplina. Pessoas mentalmente eficientes não vivem se reprimindo o tempo todo. Elas constroem ambientes inteligentes, eliminam tentações desnecessárias, automatizam decisões, criam rotinas previsíveis, reduzem atrito mental. Elas não vencem na base da tensão, vencem na base da estrutura. William James defendia algo revolucionário. Não tente controlar sentimentos diretamente. Ajuste comportamentos e o estado interno acompanha. Ao invés de lutar contra a procrastinação, crie um ambiente onde começar seja fácil. Ao invés de brigar com a ansiedade, reduza estímulos caóticos. Ao invés de tentar se forçar a focar, remova distrações do campo visual. Menos heroísmo psicológico, mais engenharia mental. Porque aqui está a verdade que dói. Se você precisa lutar consigo mesmo todos os dias para fazer o básico, algo está errado no sistema. Autocontrole saudável não é viver em estado de repressão permanente. É saber dosar energia. É saber quando pressionar, quando aliviar, quando agir, quando recuperar. Seu cérebro funciona em ciclos: esforço, recuperação, crescimento sem recuperação. Só desgaste. Sem flexibilidade, só rigidez. E rigidez psicológica quebra fácil sob pressão da realidade. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava ser mais duro consigo mesmo. Mais rígido, mais implacável, mais controlador. Mas, e se o verdadeiro poder não estiver em apertar mais, e sim em compreender melhor? Porque dominar a mente não é esmagar impulsos, é entender como eles funcionam. Não é reprimir emoções, é saber direcioná-las. Não é viver em guerra interna, é construir alinhamento interno. E quando isso acontece, algo surpreendente emerge. A disciplina deixa de ser sofrimento. O foco deixa de ser tortura. O progresso deixa de ser exaustão constante. Porque agora não há fricção excessiva. Há fluidez. E fluidez sustentada é mais poderosa que intensidade esporádica. No fim, o paradoxo permanece. Quanto mais você força o controle, mais perde o domínio real. Mas quando você aprende a trabalhar com sua própria mente, você para de sobreviver sob tensão e começa a operar com potência. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesse paradoxo. Uma camada que quase ninguém percebe. Porque o excesso de autocontrole não destrói apenas energia. Ele destrói algo ainda mais valioso: a espontaneidade psicológica. E sem espontaneidade, não existe criatividade. Sem criatividade, não existe adaptação. Sem adaptação, não existe evolução real. Quando você vive tentando se controlar o tempo todo, algo sutil começa a acontecer.
Você deixa de agir com naturalidade. Cada movimento passa por filtros, cada decisão passa por aprovação interna. Cada impulso é interrogado. Isso é produtivo? Isso é correto? Isso é eficiente? Isso é aceitável? Você para de viver e começa a se monitorar. Donald Winnicott falava sobre o falso self, uma versão artificial construída para atender expectativas externas e internas. Uma identidade rígida, calculada, controlada. Por fora, parece maturidade. Por dentro, é exaustão silenciosa. Porque manter um personagem consome energia. E quanto mais você tenta sustentar uma imagem de pessoa perfeitamente disciplinada, perfeitamente focada, perfeitamente imune, mais distante você fica da própria vitalidade. Vitalidade nasce da flexibilidade, da fluidez, da capacidade de oscilar sem colapsar. Mas o autocontrole forçado cria rigidez. E rigidez psicológica tem um efeito devastador. Você começa a ter medo de si mesmo, medo de relaxar demais, medo de perder o ritmo, medo de sair do controle. Então, você aperta mais, mais pressão, mais cobrança, mais tensão interna, até que a mente começa a associar vida igual a esforço constante, descanso igual a culpa, prazer igual a risco, relaxamento igual a ameaça. Esse é o ponto onde o controle deixa de ser ferramenta e vira prisão. Herbert Benson demonstrou algo fascinante. O corpo humano não distingue bem entre ameaça física e pressão psicológica contínua. Se você vive em estado interno de cobrança, vigilância e tensão, seu organismo responde como se estivesse sob perigo. Aumenta cortisol, aumenta a fadiga, diminui clareza mental, diminui motivação intrínseca. Você acha que está sendo forte, mas biologicamente está entrando em desgaste. Agora vem a inversão que muda tudo. Talvez o verdadeiro domínio não seja controlar mais, mas resistir menos. Não no sentido de se tornar indulgente, mas no sentido de parar de lutar contra cada impulso, como se ele fosse um inimigo. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. Nem todo impulso é sabotagem. Nem toda vontade é fraqueza. Nem todo desejo é ameaça. Às vezes, o que você chama de falta de disciplina é apenas necessidade legítima de recuperação. Às vezes, o que você chama de procrastinação é exaustão disfarçada. Às vezes, o que você chama de perda de foco é saturação mental. Mas a mente rígida interpreta tudo como falha moral e então pune. Mais controle, mais força, mais repressão, criando exatamente o ciclo que queria evitar. Pessoas verdadeiramente fortes entenderam algo contraintuitivo. Elas não vivem em guerra com a própria natureza. Elas constroem cooperação interna. Sabem quando pressionar. Sabem quando aliviar. Sabem quando acelerar. Sabem quando recuar estrategicamente. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência psicológica. Porque uma mente em equilíbrio sustenta a constância. Uma mente em tensão sustenta apenas picos curtos, seguidos de quedas violentas. No fim, o paradoxo revela algo brutal. Quem tenta se controlar o tempo todo vive cansado. Quem aprende a se regular vive potente. Controle é rigidez. Regulação é adaptação. Controle força. Regulação direciona. Controle esgota. Regulação sustenta. E talvez a mudança mais poderosa que você pode fazer não seja se tornar mais duro consigo mesmo, mas mais estratégico consigo mesmo. Porque o verdadeiro poder não nasce da tensão máxima. Nasce da capacidade de manter estabilidade interna enquanto avança. E isso exige algo raro: consciência. Consciência para perceber quando você está evoluindo e quando está apenas se esmagando em nome de uma ideia distorcida de disciplina. Porque, se o seu autocontrole está te deixando ansioso, rígido, exausto e mentalmente drenado,
talvez não seja força. Talvez seja excesso de força mal aplicada. E excesso de força, como tudo na vida, também destrói. Dominar a si mesmo não é viver sob tensão constante. É não precisar lutar contra a própria mente para agir.